Olá turma, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para mais uma videoaula. Sou o professor Adriano, professor de ciência do 7º ano, Ensino Fundamental 2. Essa é a nossa videoaula de número 18, tem como objetivo correção das atividades da página 198 e dar continuidade ao tema sobre as plantas terrestres. Hoje eu vou falar sobre briófitas e pteridófitas. Por gentileza, pegue o livro na página 198. Primeira questão, registro. Preencha o quadro a seguir, relacionando os grupos de plantas citados com a presença ou ausência dos seguintes características: clorofila, tecido condutor de seiva, dependência da água para deslocamento do gameto masculino, grão de pólen, semente, flor e fruto. Que tem as características das plantas. Aí tem o grupo de plantas: algas vermelhas, algas verdes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Clorofila. Todas as plantas possuem clorofila, tanto as algas vermelhas, algas verdes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tecido condutor de seiva. As algas vermelhas, algas verdes e briófitas são avasculares e não têm tecidos condutores de seiva. A partir das pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, apresenta tecidos condutores de seiva, que são os vasos que transportam nutrientes, xilema e o florema, tema abordado na aula anterior. Dependência da água no deslocamento de gametas. Quais são as plantas que dependem da água para a reprodução? As algas vermelhas, algas verdes, briófitas e pteridófitas. Elas são dependentes da água para o deslocamento do gameto masculino até o encontro do gameto feminino. As gimnospermas e angiospermas não dependem, porque já apresenta o grão de pólen. Presença de grão de pólen. Quem é que tem grão de pólen? Apenas gimnospermas e angiospermas, porque as outras se reproduzem por gametófito se deslocando na água. Presença de semente. Qual foi o primeiro grupo de plantas a apresentar a semente? Gimnosperma. Então, quem tem semente? Gimnospermas e angiospermas. Algas vermelhas, algas verdes, briófitas e pteridófitas não possuem semente. Flores. O único grupo de planta a apresentar flor é a angiosperma. Frutos também são as angiospermas, que a novidade evolutiva que surgiu nas angiospermas, que tornou ela mais evoluída, foi o surgimento de flores e frutos. Está aí respondido a questão de número 1, o quadrozinho está aí para facilitar a correção de vocês. Vamos à questão 2. Questão 2 diz assim: observe o cladograma representando a seguir. Aí tem algas vermelhas, algas verdes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá aqui, ó, algas vermelhas, algas verdes, briófitas, pteridófitas, representado pela samambaia, gimnosperma pelo pinheiro do Paraná e uma angiosperma, que é a planta com flores e frutos. Vamos aí para a letra A. Analisando este cladograma, o estudante escreveu: as algas verdes e as plantas terrestres possuem um ancestral comum e exclusivo. Faça uma marcação do ponto da figura em que o estudante deve se basear para fazer essa afirmação. Está aqui o pontozinho do cladograma. Nessa bifurcação aqui que está circulada em vermelho, está mostrando que as algas vermelhas, as algas verdes e as plantas terrestres evoluíram de um mesmo ancestral comum. Aqui tem a raiz e tem o ramo evolutivo, que é a resposta da letra A. Letra B. Identifique usando do cladograma os seguintes eventos evolutivos: surgimento de vasos condutores de seiva, surgimento de sementes, surgimento de flores e frutos. Qual foi o primeiro grupo de plantas a apresentar vasos condutores? O grupo das pteridófitas. Está aqui, ó, pteridófita, surgimento de vasos condutores. Qual foi o ramo evolutivo que surgiu nas gimnospermas? A presença de semente e também grão de pólen, semente e grão de pólen. Vamos agora o
surgimento de flores e frutos. Tá aqui, ó. Surgimento de flores e frutos foram nas angiospermas. Então, qual foi as novidades evolutivas? Nas pteridófitas surgiu vasos condutores de seiva, são chamadas de plantas vasculares. Semente surgiu pela primeira vez no grupo das gimnospermas. Flores e frutos no grupo das angiospermas. Tá aí a correção da letra A e a letra B. Acredito que ficou claro aí para vocês. Vamos aí à questão 3. Verifique se no bairro que você mora existe representante de cada um dos grupos de plantas citados no texto das páginas anteriores. Faça uma lista com o desenho das plantas. Quais são essas plantas? As algas vermelhas, algas verdes, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Acredito que vocês devem ter no bairro que vocês moram as plantas do grupo das briófitas, grupo das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Essa resposta é pessoal, não sei qual foi as plantas que vocês colocaram, porque vocês têm que saber qual é o tipo de plantas que existe no bairro onde vocês moram. Com isso, eu finalizei a correção da atividade passada na aula anterior e vou dar continuidade ao tema sobre as plantas terrestres. Exclusivamente nessa aula de hoje, eu vou falar sobre briófitas e pteridófitas. As briófitas, elas são plantas avasculares, não têm vasos condutores de seiva. Elas dependem da água para o deslocamento do gameta masculino até o gameta feminino. Ela vive em ambientes úmidos e sombreados, porque são plantas avasculares, não têm sistema de transporte de nutrientes. Geralmente elas são plantas de pequeno porte. Quem são os principais representantes das briófitas? Musgos e hepáticas, são as plantinhas verdinhas, que formam um tipo de um tapete verde em solos úmidos e sombreados. As plantas em geral, elas se reproduzem por alternância de geração, ou seja, tem a reprodução sexuada e tem a reprodução assexuada. A reprodução sexuada nas plantas é chamada de gametófitos e a assexuada é chamada de esporófito. Especificamente nas briófitas, a fase esporófita, que é a fase assexuada, é a fase passageira do ciclo, onde dura só durante a reprodução. A fase gametófita corresponde à plantinha do musgo ou da hepática, que é a fase de vida duradoura, que dura durante toda a vida da plantinha. Eu vou explicar o ciclo para vocês entenderem melhor. Então, lembrando que as briófitas têm a fase esporófita, que é assexuada, é a fase de vida passageira, só ocorre durante a reprodução. E tem a fase gametófita, que é a fase sexuada, duradoura, que dura a vida inteira da planta. Ciclo reprodutivo das briófitas. Aqui tem um esquema mostrando o ciclo reprodutivo das briófitas. Quero que vocês fiquem atentos às imagens e às explicações. Aqui está mostrando um musgo, que é uma briófita. Na época da reprodução, ele vai produzir gametas masculinos e femininos em uma região chamada de esporófito, que é essa partezinha que tem a base aqui. Esses esporófitos, eles vão ser levados pela água, gotinha de água, e vai ocorrer a fecundação do gameta masculino com o gameta feminino. Aqui tem primeiro a fase esporófita, que é a fase assexuada. E aqui tem a fase gametófita, que é a fase sexuada. Quando ocorre a fecundação do anterozoide com o anterídeo, que é o gameta feminino, na presença de água, vai ocorrer a fecundação, como está mostrando aqui. Após ocorrer a fecundação, o zigoto formado se desenvolve dentro da cápsula do topo da haste, que é essa cápsulazinha aqui que acontece. Depois que ocorre essa fecundação, o esporante se rompe e é liberado o esporo no ar. Aí eles vão cair no solo, eles vão germinar e vai originar uma nova plantinha. E lembrando que essa cápsula, que essa haste, ela vai cair, que é a fase esporófita, e vai desaparecer.
Esse embriãozinho que foi formado aqui, quando é liberado no solo pelo ar, ele vai germinar e originar uma nova planta. Aí o que acontece? Essa nova planta, ela pode se reproduzir formando os esporófitos, como vocês estão vendo aqui. Os esporófitos vai produzir os gametas anterozoide e anterídeo. O anterozoide vai depender da água para fecundar o anterídeo, vai ocorrer a fecundação. Aí essa cápsulazinha aqui vai ser liberada, essa haste vai se abrir, vai cair no solo úmido, germine e origina a plantinha. Aí essa plantinha forma os esporantes que se rompem e liberados os esporos no ar. É por isso que elas podem ter alternância de geração, a fase esporófita e a fase gametófita. Essa plantinha vai crescer e originar a nova planta. E esse processo se repete N vezes. Espero que ficou claro aí o processo de reprodução das briófitas. Lembrando que a fase esporófita está representada aqui por os esporos, que é essa hastezinha aqui, ela é passageira. E a fase gametófita após a fecundação vai originar a planta, que é o pé do musgo. Ela vai crescer e vai durar a vida inteira da plantinha. É por isso que ela tem alternância de geração, porque tem a fase sexuada e a fase assexuada. Fase sexuada, gametófita. Fase assexuada, esporófita. Pteridófitas. As pteridófitas são plantas vasculares, porque foi nesse grupo de plantas que surgiu a característica adaptativa vasos condutores. Elas são plantas que já possuem folhas, raiz e caule. As briófitas, elas só têm rizóide, filóide e caulóide, como eu falei na aula anterior. Tanto as briófitas quanto as pteridófitas dependem da água para a reprodução. Elas gostam de ambientes úmidos e sombreados. As plantas pteridófitas já podem atingir grande porte porque são vasculares, possuem sistema de transporte de nutrientes. Elas também, como as briófitas e as demais plantas, reproduzem por alternância de geração. Tem a fase esporófita e tem a fase gametófita. Só que nas pteridófitas, a fase esporófita, que é a fase assexuada, é a fase duradoura, que é a plantazinha normal. A fase gametófita é a fase sexuada e passageira. Ela tem um único objetivo, produzir os gametas. Após a produção dos gametas, essa fase gametófita vai morrer e vai desaparecer. Então vamos lembrar aí. Nas briófitas, esporófito é passageiro. Nas pteridófitas, os esporófitos é a fase duradoura. O gametófito nas briófitas é a fase duradoura. Nas pteridófitas é a fase passageira. Lembrando que esporófito, fase sexuada. Gametófito, fase sexuada. Quem são os principais representantes das pteridófitas? A samambaia, xaxim e a cavalinha. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é uma samambaia, acho que todo mundo conhece uma samambaia. As folhas jovens das samambaias, elas recebem o nome de báculos porque tem essa aparência aqui, ó, como vocês estão vendo aqui. Muito parecido com um báculo. As estruturas reprodutivas tem o soro, dentro dos soros tem os esporos. Na época da reprodução, chamada de esporófito, a plantazinha ela vai apresentar uma estrutura amarronzada, com essas bolinhas aqui que vocês estão vendo, na parte de baixo das folhas. No interior desses pontinhos marrons, que a gente chama de soros, é produzidos os esporos ou esporângios, que são as células reprodutivas. Esses esporos, quando estão maduros, eles vão se abrir e vão liberar os esporos no solo, que se encontrar condições úmidas favoráveis, eles vão germinar e vão originar essa plantinha aqui em forma de coração, que é chamada de prótolo. Aí o prótolo ele vai se reproduzir de forma sexuada e vai produzir o gameta masculino e feminino. É por isso que eu disse que a fase passageira é a fase gametófita, porque essa plantinha aqui, que ela tem em torno de 1 centímetro, após a produção do gameta masculino e feminino e ocorrer a fecundação, essa planta morre e o embriãozinho se desenvolve e vai originar a planta da samambaia, que será
chamada de esporófito, porque se reproduz de forma assexuada. Vou mostrar aqui o ciclo reprodutivo das Pteridófitas para ficar mais fácil para vocês entenderem. Aqui está mostrando uma samambaia adulto. A samambaia adulta, como eu disse para vocês, ela vai produzir os soros. Lá nos soros tem os esporângios que vão originar os esporos. Quando os esporos estão maduros, eles vão se abrir e vão ser liberados no solo. Lembrando que os esporos são haploides, é metade do número de cromossomo da espécie. Os prótons, que são originários dos esporos, essa plantinha aqui que eu falei que é em torno de 1 centímetro, ela vai produzir o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino é chamado de anterosóide, o feminino, anterídeo. Só que como é que vai fazer esse deslocamento? O gametazinho masculino tem um tipo de um flagelo que vai precisar da água para se deslocar até o gameta feminino e vai ocorrer a fecundação. Depois que ocorreu a fecundação, originou o zigoto. O zigoto vai originar o embriãozinho. O embrião ele vai ser germinado sobre o prótolo, que é essa plantinhazinha aqui em forma de coração. Só que o embrião vai crescer e esse prótolozinho vai morrer. É por isso que a fase sexuada é passageira e a fase esporófita é duradoura. Essa plantazinha vai crescer e vai se desenvolver. Lembrando que também as samambaias se reproduzem de forma assexuada por meio de brotamento. Como vocês estão vendo aqui, tem uma samambaia aqui que ela cresceu e formou um broto jovem. Esse broto jovem ele vai crescer e pode germinar, formar novos brotos, reproduzindo de outra forma por meio de brotamento. Eu acho que vocês se lembram que eu já expliquei a reprodução por meio de brotamento. E com isso nós finalizamos a nossa aula de hoje. Eu deixo para vocês as atividades para serem desenvolvidas, página 201 e a página 207. A página 207 fazia até a questão de número 3. Obrigado a todos pela atenção e até a nossa próxima aula.